Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso último conteúdo teórico da disciplina de Introdução à Contabilidade. Eu digo teórico, mas não é um conteúdo tão teórico assim, como foram os outros, né? Os outros, a gente tem uma parte teórica, mas o que pega mesmo é a parte prática. Então, nesse conteúdo, a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundadamente algumas das demonstrações contábeis que a gente já viu apresentado lá nos primeiros conteúdos, né? A gente vai falar especificamente do balanço patrimonial nessa aula 11.1 e da DRE na aula 11.2, né? Então, esse vídeo a gente vai apresentar o balanço patrimonial, passar todos os detalhes da sua elaboração, como funciona e finalizar com um exercíciozinho para vocês colocarem em prática. Beleza, pessoal? Bom, então para a gente falar sobre o assunto é importante a gente relembrar o conceito do balanço patrimonial, né? Então, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil, né? Um relatório financeiro, um relatório que apresenta uma determinada característica do patrimônio da entidade, que nesse caso tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em um determinado momento, dentro de determinados critérios de avaliação. Como os antigos, né, dizem, o pessoal historicamente coloca, o balanço patrimonial é a foto da empresa. É um demonstrativo estático. Ela apresenta a composição patrimonial da empresa em um determinado momento. No caso, na data da publicação do seu balanço, tá certo? Como a gente viu lá atrás, em geral, os balanços são publicados anualmente, mas nada impede que ele seja publicado de forma trimestral ou mensal ou semestral, de acordo com a necessidade. Por exemplo, uma empresa que negocia ações na bolsa, ele publica demonstrativos trimestrais e o balanço está incluído. Uma empresa que faz um reporte para sua matriz, ela vai fazer balanços e outras demonstrações contábeis de formas mensais, tá? Então, o balanço é a foto nesse determinado momento, ok? O balanço, ele é o encerramento, o fechamento daquela sequência de procedimentos contábeis. Então, a gente vem fazendo, né, o registro contábil, o balancete de verificação, encerra exercício, levanta um balancete e o produto final desse nosso procedimento é justamente a elaboração desse balanço patrimonial. Por isso que é importante as outras etapas, para que o nosso balanço seja um balanço bem elaborado, bem feito e que traga as informações com relevância e representando fidedignamente o que ele se propõe a representar, né? As duas características fundamentais aí da informação contábil. Além disso, o balanço é aquele demonstrativo que traz de forma ordenada os três elementos que compõem o patrimônio. Se vocês lembram, ativo, passivo e PL. Então, é o balanço que apresenta o saldo final de cada uma das contas do ativo, de cada uma das contas do passivo e de cada uma das contas do patrimônio líquido de uma entidade na data da sua publicação. Bom, vocês já conhecem a nossa representação do balanço patrimonial, mas é bom a gente relembrar. Da mesma forma que a gente tem os nossos razonetezinhos, o balanço também é em formato de T, né? O famoso Tzão do balanço patrimonial, né? Do lado esquerdo, ativo, do lado direito, passivo e PL. Independentemente do PL ser positivo ou negativo, ele é representado sempre ao lado direito, abaixo do passivo, após todas as contas do passivo. Vale destacar que do lado esquerdo, né, do ativo, a gente tem os bens e direitos, e do lado direito as obrigações. Essas obrigações podem ser com capital de terceiro, que é o meu passivo, ou com capital próprio, que é o meu patrimônio líquido. Certo? Lembrando que o capital de terceiro ele é exigível e o patrimônio líquido não, ele tem uma exigibilidade praticamente nula. Você não precisa pagar devolver o dinheiro aos seus sócios na maioria das vezes, exceto em caso de liquidação ou de saída da sociedade. De uma forma geral, você pode remunerar esse sócio, mas não devolver o seu recurso. Por isso que o capital próprio ele não tem uma exigibilidade. Ok? E aí, só para a gente não perder a prática, a gente sabe que o ativo, por natureza, é uma aplicação de recurso e passivo e patrimônio líquido é uma origem de recurso.
E até por isso que passivo e patrimônio líquido têm a natureza credora, porque são, por natureza, origens de recurso, e o ativo é, por natureza, uma aplicação de recurso, logo, é uma conta de natureza devedora. Ok? Bom, vamos entrar então na estrutura do nosso balanço. O balanço, pessoal, por mais que a gente tenha feito alguns protótipos de balanço ao longo da disciplina, eles não são feitos de qualquer forma. Existe uma estrutura, uma ordem sequencial para se apresentar as contas nesses demonstrativos. Então, quando eu falo do ativo, ele é organizado em ordem decrescente de liquidez, ou seja, os bens e direitos mais rapidamente transformados em dinheiro, né, os bens e direitos mais líquidos, que é o que a gente chama de ativo circulante, ficam no começo e embaixo, lá no finalzinho, os que demoram mais tempo a ser transformados em dinheiro, que é o ativo não circulante. Então, por exemplo, qual que é a primeira conta do meu balanço patrimonial no ativo? Caixa, porque caixa é dinheiro, ele já é líquido. Em seguida, bancos. Não é dinheiro, mas é rapidamente convertido. Eu posso ir no meu caixa eletrônico e fazer um saque. Eu posso fazer uma transferência. Então, ele é líquido. Né? Agora, quando eu falo de um veículo, por exemplo, ele não é tão facilmente transformado assim em dinheiro. Então, ele fica mais lá para baixo no meu ativo. Ok? A gente vai ver daqui a pouco a ordem que geralmente essas contas aparecem para a gente. Tá? O passivo também tem uma ordem. Ele é organizado em ordem decrescente de exigibilidade. Ou seja, primeiro vem as contas que são mais rapidamente pagas, né, que tem um vencimento mais próximo, e mais ao fim ficam as contas que demoram mais a serem pagas, né, que tem um vencimento maior. Essas contas que são mais rapidamente pagas ficam lá no passivo circulante, e as que demoram mais tempo ficam no passivo não circulante. A gente vai ver melhor esse conceito de circulante e não circulante já já. O passivo, pessoal, ele tem um detalhe, tá? Porque às vezes dentro de um grupo de contas, por exemplo, fornecedores, eu posso ter ali dentro dessa conta fornecedores com exigibilidade de 15 dias, como posso ter fornecedores com exigibilidade de 60, 90, 3 meses, 6 meses. Então, eu tenho essa variabilidade. Então, fica mais difícil de eu respeitar bonitinho essa ordem de exigibilidade. Então, normalmente é apresentado no passivo por ordem do que geralmente é prioritário, que geralmente acontece primeiro. Então, salários, fornecedores, impostos, geralmente vem primeiro, por exemplo, do que os empréstimos, os financiamentos, que são contas mais duradouras, né? Tranquilo? E aí, pessoal, só para ficar claro, uma tabelinha aí para ajudar vocês. Se a liquidez ou exigibilidade for rápida, tanto ativo quanto passivo vão ser considerados circulantes. Se forem lenta, tá lenda ali, mas está errado, deixa eu corrigir isso aqui agora. Pronto, não é lenta, né? Agora não é lenda, é lenta. Se for lenta, no ativo vai ser realizável a longo prazo, né? O não circulante, ou no passivo, como não circulante. E se não haver liquidez ou não haver exigibilidade, no ativo fica com umas 3 contas do que a gente chamava antigamente de permanente, que são as contas de investimento imobilizado ou intangível, e no passivo é o patrimônio líquido, que é uma conta que normalmente não há exigibilidade, é um tipo de obrigação não exigível, certo? Como falamos de circulante e não circulante, fica mais interessante a gente caracterizar de forma mais clara isso para vocês. Tá? Então, a definição dos bens, direitos e obrigações em circulante e não circulante tem relação direta com o prazo da sua realização, no caso dos ativos, e da sua exigibilidade, no caso dos passivos. Para ficar de uma forma mais clara, vamos trazer aqui para vocês, primeiro, a questão do ativo. O ativo ele é considerado circulante quando ele for de curto prazo, ou seja, quando forem aqueles itens que serão realizados, né, vendidos, recebidos, consumidos, em até 1 ano da data da publicação do balanço. Então, tudo aquilo que é de giro, que é operacional, digamos assim, fica dentro do ativo circulante. Tudo aquilo que vai ser utilizado dentro do curso do próximo exercício financeiro. Tá?
Lembrando aqui que se o balanço é anual, né? Então, ele vai ter o ano seguinte inteiro para ser realizado, consumido ou recebido. Beleza? Já o não circulante, por eliminação, é tudo aquilo que fica após um ano da data da publicação do balanço. São o que a gente chama de bens e direitos de longo prazo. Então, para a contabilidade, o conceito de curto prazo, pelo menos no que tange a elaboração do balanço patrimonial. Curto prazo é um ano, longo prazo é acima de um ano. Tá certo? Então, um exemplo. Caixa é curto prazo. Estoques, normalmente, curto prazo. Eu pretendo consumir ou vender durante o exercício. Então, curto prazo. Agora, se eu tenho um veículo, poxa, eu não pretendo, não é normal a venda do veículo, né? Não é parte operacional da empresa. Então, longo prazo. A sua realização, seu consumo, vai ser por mais de um ano, né? Após um ano. Se eu tenho uma contas a receber que eu vou receber daqui a 3 anos, longo prazo. Ok, pessoal? No passivo, a lógica é a mesma, tá? O passivo circulante são as obrigações de curto prazo, então são aquelas que são exigíveis, que têm vencimento em até um ano da publicação do balanço. Tá? Então, geralmente, se a gente está falando do balanço de 31 de dezembro de 2020, entra no passivo circulante todas as obrigações com vencimentos durante o ano de 2021, até 31 de dezembro de 2021. No não circulante, são as obrigações de longo prazo, ou seja, que vão ser exigíveis, que vão ser pagas após esse período de um ano. Então, tudo que for a partir de 1º de janeiro de 2022, no balanço de 31 de dezembro de 2020, entra como passivo não circulante. Tá certo? Principalmente no passivo, pessoal, a data de vencimento manda muito. Tá certo? No ativo a gente acaba nem olhando tanto porque geralmente as contas de circulante são muito fáceis de perceber. Passivo não. Passivo eu posso ter, por exemplo, a conta empréstimo, ela pode ser de curto ou longo prazo. Vai de acordo com a forma de pagamento, o prazo de pagamento desse passivo. Ok? Então aí para vocês terem uma ideia mais geral, essa é a estrutura do nosso balanço, tá? Então, novamente, os ativos são classificados circulante e não circulante, sendo que dentro desse grupo não circulante, a gente tem 4 subdivisões: realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado intangível, certo? Já no passivo circulante, no passivo, ele é dividido em circulante e não circulante e o patrimônio líquido, sendo que ativo é por ordem de liquidez, do mais líquido ao menos líquido, e no passivo por exigibilidade, do mais rapidamente exigível ao menos exigível. Ok? Beleza? Vamos ver agora a composição, a classificação dos elementos dentro do nosso balanço patrimonial, começando pelo ativo circulante. Quais são os grupos que a gente vê dentro do ativo circulante? O primeiro deles é o que a gente chama de disponibilidades, que são as contas que representam caixas ou equivalentes de caixa. É aquilo que eu tenho disponível para fazer a movimentação de recursos dentro da minha empresa. Então, a conta caixa, a conta bancos, conta corrente, aplicações de liquidez imediata, como poupança, como CDI, que eu posso movimentar a qualquer momento, CDB, que eu posso movimentar a qualquer momento, entra em disponibilidades. Note que esse aqui é praticamente o dinheiro propriamente dito. Eu só preciso de, em algumas situações, ir no banco sacar ou fazer uma transferência. Né? Em algumas situações eu preciso de 1 ou 2 dias para fazer a movimentação. Mas, de uma forma geral, são contas de curtíssimo prazo. Ok? Em seguida, vem as contas a receber. É um grupo onde tem tudo aquilo que a empresa tem a receber dentro do curto prazo. A mais famosa, que a gente sempre tem utilizado, é a conta clientes. Mas pode ter ali contas a receber, duplicados a receber, essa continha que está aí numa sigla, né, PCLD, que é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, aquela margem que a empresa estabelece prevendo possíveis calotes nos seus recebíveis, entre outras contas, tá certo? No terceiro grupo entram os estoques, e aí é autoexplicativo, né? É estoque aquilo que a gente viu
nas aulas de semana passada, né? Estoque de mercadoria, produtos em processo, acabados, materiais de consumo, matéria-primas, tudo isso fica dentro dessa conta estoque. Tá? E é claro que dentro dessa grande conta, né, você tem as divisões, beleza? Em seguida tem os tributos a recuperar, que a gente não está trabalhando muito na disciplina, mas existem alguns tributos que eu posso, como a gente fala na língua popular aqui da contabilidade, a gente pode tomar crédito desses impostos, né, desses tributos, e utilizar eles para compensar outros tributos, ou eles inclusive. E aí, nesse caso, eles ficam dentro do ativo circulante. São ICMS recuperar, IPI recuperar. Vocês vão ter um pouco mais de contato com esses impostos na disciplina lá do terceiro período, para quem for para ciências contábeis, de contabilidade e legislação tributária 1. Aí, e 2 também, né? Alguns são senadores. E aí vocês vão ter um pouquinho de contato com essa questão do que é tributo, como a gente toma crédito tributário e etc. Tá? A gente não tem tempo hábil para trabalhar isso dentro da disciplina, mas saibam que tem um grupinho específico lá no ativo circulante para isso. Em seguida, as despesas pagas antecipadamente, que a gente viu no caso dos seguros a apropriar, das assinaturas a desapropriar, que eu pago antecipadamente por uma despesa que vai ocorrer ao longo de um determinado período. Então fica lá no meu ativo circulante. Além disso, outros ativos circulantes, que são aquelas outras contas realizáveis no curto prazo, que não se enquadram em nenhuma das 5 categorias anteriores. Certo? Se aquela operação gera um bem ou direito que ele é de curto prazo, mas não é nenhum desses outros 5, entra como outros ativos circulantes. Ok? No não circulante é mais simples, tá? No não circulante tem realizável a longo prazo, que são os bens e direitos que são realizáveis após o final do exercício subsequente, são os itens que são recebidos, né, no longo prazo, então, geralmente contas a receber, duplicados a receber, que sejam de longo prazo. Os investimentos, que também é um grupo de contas que a gente não vai estudar seus detalhes aqui, vocês vão estudar isso mais lá na frente, principalmente para quem for para ciências contábeis ou economia, tá? Que são os bens e direitos de participações permanentes em outras sociedades e direitos de qualquer natureza que não se destine à atividade principal da entidade, como participação em coligadas e controladas, obras de artes, uma propriedade para investimento, né? Por exemplo, uma casa que eu tenho para aluguel, etc. Um terreno que eu estou guardando para valorização e não para utilização, entre outros. Terceiro grupo que é imobilizado, esse eu não vou nem me atentar muito, que vocês já estudaram isso na semana passada, né? Imóveis, veículos, terrenos, depreciação acumulada, tudo fica nesse grupão. E por fim, o intangível, que a gente também discutiu na aula passada, né? Marcas, patentes, softwares, amortização acumulada e etc. Ok? E aqui, para a gente ver no demonstrativo, vocês podem ver que aqui estão separados aqui nessas nomenclaturas que a gente comentou. Isso aqui foi pego lá do balanço da Vale de 2017, 2016, tá? Então, assim, tem algumas outras contas a mais, porque são contas específicas do plano de contas da Vale, né? A gente sabe, comentei com vocês que a gente não tem um plano de contas específico, cada empresa pode adotar o seu, mas a gente pode ver que segue aquilo que eu apresentei para vocês. Então a gente tem aqui no ativo circulante caixa e equivalentes, que é como se fossem, né, os nossos disponíveis, contas a receber, depois outros ativos financeiros, né, que são aplicações financeiras com prazo um pouco maior de recebimento do que o contas a receber, os estoques, todos os estoques incluídos aqui dentro, os tributos e os outros que, quando a empresa, por exemplo, opta por não segregar as despesas pagas antecipadamente, joga tudo como outros ativos circulantes. Tá? Além também a gente tem aqui logo no ativo não circulante, esse primeiro grupo é basicamente o realizável a longo prazo, tá vendo? Tem esse 43.965 é o realizável a longo prazo, investimentos imobilizados e intangível. A ordem aqui de vez em quando muda de acordo com a empresa, beleza? Pontos aqui de observação. Primeiro, o balanço patrimonial, a gente tem que seguir a moeda corrente, no caso aqui é o real, se atentar às casas, né? Aqui está falando que é em milhões. Então não significa que a Vale tinha em 2017 R$ 14.318, e sim R$ 14.318.000, arredondando. Outra coisa é que o balanço, assim como as outras demonstrações, precisam seguir pelo menos 2 anos de apresentação, para que a gente possa ver
a evolução das contas, um comparativo das contas, beleza? O ideal seria 3 anos, mas por lei são pelo menos 2 anos, tá? Então a gente tem aqui 2016 e 2017, ok? Bom, outros elementos aí, vamos aos passivos agora. A gente tem basicamente passivo circulante, que são aquelas obrigações de curto prazo, né? Fornecedores, salários a pagar, empréstimos, impostos a recolher, todas as obrigações que a empresa pode ter que tem vencimento durante o próximo ano, tá? Durante o próximo exercício social. E o não circulante, que pode ser composto pelas mesmas contas, só que recebendo após o término do exercício financeiro ou exercício social subsequente. Contas a pagar de longo prazo, financiamentos de longo prazo, encargos financeiros a pagar de longo prazo e assim sucessivamente. Um ponto de atenção que a gente tem que ter aqui no nosso passivo é que uma mesma operação pode gerar um passivo que seja parte circulante, parte não circulante. Como assim? Vamos pegar o caso de um empréstimo que foi contratado no valor de R$36 mil e ele vai ser pago ao longo dos próximos 3 anos. Vamos desprezar aqui, só para fins didáticos, que exista a figura dos juros ali em cima desse empréstimo. Vamos dizer que é um empréstimo camarada ali sem juros, tá? Então, ele vai ser pago ao longo dos próximos 36 meses. Então, vai ser pago R$1.000 por ano, certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem no passivo circulante vão ficar 12 mil, né? Que é R$1.000 durante os próximos 12 meses. E depois, no longo prazo, vai ficar os 24 mil, que é o restante do meu empréstimo a pagar. E é importante a gente ter em consideração que esses valores precisam ser verificados ao final de cada ano, tá? Porque vamos imaginar essa situação, colocar em anos para ficar mais fácil. Isso aqui foi ao longo de 2020. Esse foi meu balanço de 2020, certo? Chegou no final de 2021, eu não vou ter mais 24 mil de empréstimos ao longo prazo. Eu vou ter só 12 mil, porque os outros 12 mil passaram a ser de curto prazo, que vão precisar ser pagos ao longo do ano de 2022. E assim sucessivamente. Isso vai acontecer para todas as contas do nosso passivo, ok? E aí, para a gente visualizar, tá aí nosso passivo. Aqui embaixo tem a continha do patrimônio líquido, tá, pessoal? A gente vai trabalhar ele separado. Mas aqui, mesma coisa, tá? Então, no passivo circulante, a ordem das contas aqui apresentadas vai variar de acordo com o que a empresa pretende, né, divulgar, geralmente seguindo a ordem de exigibilidade, mas não é uma coisa tão engessada. Então, a empresa que começa com fornecedores empreiteiros, empréstimos e financiamentos, outros parceiros financeiros, tanto, e vai descendo aqui todos os outros passivos da empresa, tá? Isso é engraçado, essa empresa que ela nem tem salários a pagar. Provavelmente ela paga o salário todo no último dia do mês, né? Então não fica salário a pagar para o ano subsequente. No máximo aqui provisões de 13º, férias, etc. Tá? Por isso que ele fica mais lá para baixo do nosso passivo circulante. E no não circulante a gente vê que muitas contas se repetem, empréstimos e financiamentos, outros passivos financeiros, tributos a recolher, provisões e assim sucessivamente. Tá? Então é basicamente uma repetição. Inclusive, se vocês podem notar, essa coluninha aqui, que é o número da nota explicativa de cada um dos elementos, você vê que do curto e longo prazo geralmente é a mesma nota, tá? Que vai explicar da mesma forma, tanto para o circulante como para o não circulante. Beleza? Para a gente finalizar, os elementos do nosso patrimônio líquido, para a gente encerrar com chave de ouro. Então, o primeiro e principal elemento, né, mais comum, é o capital social, que é aquela continha que representa o capital integralizado e o capital integralizado da empresa. Ela é autoexplicativa, né? Então, dentro desse grupo, capital integralizado e o capital integralizado, que tem saldo negativo. Muita gente derrapou nisso na prova, tá? Ele tem saldo no inverso, ele é negativo dentro do PL, ele ajusta o capital integralizado, tá? Segunda conta, o segundo grupo de contas, reservas de lucro. E aqui vão ser as reservas constituídas pela apropriação de lucros da empresa,
que acontece? Já tem uns quase 15 anos, né, que as empresas não podem mais reter lucro na conta lucros acumulados. A empresa não mais acumula lucro. O lucro ele tem que ser distribuído. Tá? E essa distribuição de lucro fica parte para os acionistas, seja a título de dividendos, de juros sobre capital próprio, etc. E uma outra parte vai ficar retida na empresa como reserva de lucro. Essas reservas de lucro são as reservas legal, reserva estatutária, reserva para contingência e assim sucessivamente, certo? Temos também as reservas de capital, que são as reservas de ágio na emissão de ações, de alienação de parte beneficiária, entre outras, que a gente não vai trabalhar nessa disciplina, né? Vai ficar mais para as disciplinas lá do 7º período, lá da economia e da contábeis, para quem for seguir. Os prejuízos acumulados, que também têm natureza negativa, né? São prejuízos, têm natureza devedora, então reduzem o meu PL, são prejuízos obtidos no exercício presente e anteriores, tá? E vai se acumulando, por isso que a conta é prejuízos acumulados, tá? Esse prejuízo acumulado, ele pode ser amortizado futuramente por lucros. Então, chegou no ano seguinte, eu tinha lá 5.000 de prejuízo acumulado. Eu tive um lucro, eu posso amortizar parte ou totalmente esse prejuízo acumulado com parte do meu lucro. Tá? Em geral, 30% do meu lucro, que é o que a legislação tributária permite que eu faça essa compensação. Ações de tesouraria, que eu já comentei com vocês em sala, né? No caso em sala virtual, que são as ações emitidas pela própria empresa e por elas readquiridas. Né? Estou comprando para segurar, para esperar um momento de alta nas ações para revender. Então, quando a empresa faz essa movimentação no mercado, aquilo entra no patrimônio da entidade, como ações em tesouraria. E para finalizar, a gente tem um ajuste de avaliação patrimonial, que a gente também vai trabalhar melhor lá na frente em outras disciplinas, mas basicamente são ajustes de valor de alguns ativos e passivos que não transitaram pelo resultado do período. Tá? Por exemplo, existem tipos de títulos imobiliários, né, que não reconhecem o seu resultado na DRE, vai direto para o PL. Existem algumas situações onde os resultados de períodos anteriores que não foram reconhecidos vão direto para o meu patrimônio líquido. Então, nessas situações, são os ajustes de avaliação patrimonial. Ok? Então, segue aí agora uma empresa diferente, agora da CEMIG, um patrimônio líquido para vocês verem. As contas basicamente aquelas que a gente já trabalhou, né? Obviamente, a gente não tem, por exemplo, prejuízo acumulado, porque a empresa não tem, mas tem capital social, reserva de capital, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, entre outras continhas aqui que são mais abordadas lá no finalzinho do seu curso, ok? E aí, pessoal, para vocês praticarem um pouquinho, eu não vou exigir que vocês entreguem, né? Vou ter um outro exercício da parte da RE que já vai envolver, então não vou ficar sendo muito repetitivo, mas pratiquem, tá? Tentem organizar essas contas que estão aí, elaborando um balanço patrimonial na data de 31 de dezembro de 2020, certo? Com essas especificações, essas contas e esses saldos. Eu não vou cobrar a entrega, mas eu vou disponibilizar para vocês o gabarito na semana que vem, tá? Provavelmente lá para o dia 8, dia 9, eu coloco para vocês o gabarito para vocês verem se vocês acertaram ou erraram. E aí, se vocês tiverem dúvida, na aula ao vivo que a gente vai ter no dia 11, vocês vão poder tirar essa dúvida ao vivo, ou se ficarem com algum outro tipo de dúvida, eu estou à disposição lá no nosso grupo, no nosso e-mail, beleza? Então aí nossas referências, espero que tenham gostado dessa aula, bons estudos e até o próximo vídeo.